Horas e 36 minutos. Muito bem. Entrevista à Jovem Pan News, novo diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, do PT, fala dos principais desafios aí à frente da gestão e da relação com o governo estadual. Político que é de Maringá, economista, professor, filiado ao PT há 40 anos, já foi deputado estadual por 2 anos, deputado federal por 3 mandatos e agora, portanto, assume aí a diretoria de Itaipu. Concedeu uma entrevista à Jovem Pan, justamente falando sobre as primeiras medidas que pretende tomar assim que estiver no cargo. Também falou sobre política de investimentos de Itaipu no governo Lula e da relação com o Ratinho. Enio Verri explicou como funciona aí, o trâmite para oficializar o seu nome na diretoria geral. Segundo ele, a cerimônia de posse deve ocorrer na segunda quinzena de março. Também falou que um dos primeiros desafios à frente será comandar as discussões sobre a revisão de um anexo do Tratado de Itaipu, que trata das bases financeiras dos serviços de eletricidade. Disse ainda que deve fazer um pente fino em contratos ou convênios da Itaipu que foram firmados no fim do ano passado. Eu irei dar uma olhada assim, de novembro para cá, quais foram os convênios assinados, quais são os interesses envolvidos, que tipo de política pública que estava envolvido neste convênio, para ver se vale a pena garantir ou não a sua manutenção. Isso será feito, não sei se a palavra auditoria é a correta, porque se foi assinado o convênio, isso quer dizer que as partes devem ter feito toda a leitura do direito, da técnica, mas mais a leitura que eu teria que fazer é sobre o objetivo da Itaipu e o objetivo do convênio. Isso terá que ser feito. Um político também diz que os investimentos feitos pela Itaipu vão continuar. A mudança é que agora vão estar aliados com as políticas públicas do governo Lula. Os investimentos dela serão todos casados com as políticas públicas do presidente Lula, que foi escolhido pelo povo. Então nós vamos desenvolver trabalhos na agricultura familiar, vamos tentar resolver essa grande crise do Bolsa Família, vamos ajudar também muito em pesquisa científica, inovação tecnológica, a nossa parceria com o Mila e as outras universidades, porque essa é a marca do governo Lula. Agora, também vamos investir em infraestrutura dentro da leitura de qual a missão da Itaipu. O que vai mudar é que nos últimos 6 anos os recursos da Itaipu eram quase que totalmente voltados para a infraestrutura, que era uma concepção do atual governador. Agora, a concepção que nós temos é mais ampla. A infraestrutura também terá o seu espaço, mas nós temos muitas políticas públicas que devem ser desenvolvidas, que já foram desenvolvidas muito bem pelo governo Samek, nos 12 anos que ele ficou na Itaipu, e que nós vamos continuar a partir de agora. Bom, o Enio Verri aí, que vai assumir a direção geral da Itaipu, fez aí questão de destacar a necessidade de apostar em novas tecnologias, inovações na produção de energia, modernização e tudo mais, mas comentou sobre a relação aqui no Paraná com o governador do estado, Ratinho Júnior, que naturalmente, de forma transparente, é um apoiador de Bolsonaro. Então o político fez questão de falar ali sobre como é que fica essa relação com o Paraná. Vamos acompanhar. A negociação do anexo C não passa pelo governo do estado. Ela passa pelos ministérios de Minas e Energia e Relações Exteriores e a Casa Civil. E, em última instância, com os respectivos presidentes da República. Não passa pelo governo do estado. O governo do estado é parte interessada no que se refere aos reflexos das negociações. Mas o governo não conversou com a gente. A minha relação com o governador Ratinho Júnior será uma relação que eu sempre tive com ele, Fomos deputados estaduais juntos, nos conhecemos, temos uma boa relação, temos maneiras de enxergar o desenvolvimento do Paraná e do Brasil diferentes, tão diferentes que ele apoiou um candidato a presidente e eu apoiei outro. Então, essa diferença ela vai ficar explícita nas políticas que nós vamos adotar na Itaipu. Agora, não é o que é importante ressaltar. A Itaipu não vai fazer política contra, porque não tem o papel da Itaipu, não é fazer política contra nada. O papel da Itaipu é fazer política a favor. Apenas a gente pode não fazer uma coisa que ele quer para fazer uma coisa que nós entendemos no governo federal que é melhor para o Paraná. É uma questão de compreensão de gestão, só isso. Mas toda a política da Itaipu será voltada ao Paraná e será propositiva. Em todos os sentidos, o Paraná só vai ganhar. Isso ele não perde. Perderia se a gente ficasse numa disputa Itaipu versus governo. Não é papel da Itaipu fazer disputa partidária, disputa ideológica, nem é o papel do governo do estado. Apenas
nós vamos ter talvez concepções de investimentos que o governador acha que é importante, e por exemplo, o presidente Lula pode achar outra, e é claro, a Itaipu é ligada ao governo federal e vamos fazer os investimentos que o governo federal entender que é o mais adequado. Bom, então, depois de tomar posse no mês de março, o NVR vai oficializar a renúncia ao cargo de deputado federal. Quem assume, então, vai ser o suplente do PT, Elton Velter, que já foi, inclusive, deputado estadual. E tá aí, Riva, dizendo que terá uma relação pacífica, harmônica, republicana com o governo do Paraná. Não vai conflitar, diz que nem é papel da Itaipu fazer política ideológica, digamos assim, nas negociações e trâmites com o governo do Paraná. Os dois já foram deputados estaduais e deputados federais juntos, né, Rafa? Vale lembrar isso, né? Inclusive com o Ratinho Júnior apoiando Dilma, apoiando Lula e tudo mais. A gente sabe como é que é. Hoje a gente sabe que o Ratinho se posiciona à direita porque ele vê que há um vácuo para que ele possa ser um desses líderes e tirar proveito disso em eleições futuras e tudo mais para poder ser eleito em cargos nacionais. Ponto. Agora, a fala ela é muito interessante nesse seguinte sentido, de deixar muito claro. Vai seguir o que fala a federação, é óbvio. Mas tem que lembrar que o Paraná cedeu muito, principalmente parte de terras, aquela coisa toda, né, para você alagar a usina, alagar para fazer o lago e tal. Mas fica muito claro que vai seguir a determinação federal. Então o acerto não é nem com o NVR. O acerto, quando se quiser fazer política por meio do Itaipu, vai ser Ratinho Júnior e presidente Lula. Ou Ratinho Júnior e ministro de Minas e Energia. O acerto vai ser mais acima, aqui o NVR deve cumprir. Mas a Itaipu, ela tem um papel muito importante para pesquisa aqui no estado do Paraná. Se isso continuar, Rafa, não estamos falando mais de política energética, nós estamos falando de investimento. Se esse tipo de pesquisa é muito forte, né, desenvolver, por exemplo, junto com a Copel, aqueles eletropostos que até Foz do Iguaçu nós já temos 12, para ter mais, para incentivar o de carro elétrico e tudo mais, tanto melhor. A ponte da integração já está quase acabada, agora faltam os entornos dela, estou vendo gente perguntando ali na live. Se isso for realizado e terminado e finalizado, já fez um grande papel, mas se ela continuar incentivando a pesquisa tecnológica e o bom andar da política energética da Copel em parceria com o Itaipu, da federação junto com o governo do estado, já vai valer muito a pena. Que não entre em briga ideológica. Porque quem apoiou o NVR para chegar à presidência da Itaipu é altamente ideologizada. Foi a presidência do Partido dos Trabalhadores que colocou ele ali, nós estamos falando de Gleisi Hoffmann. Mas ele é uma pessoa ponderada e equilibrada. O NVR tem capacidade de diálogo, de ouvir, de sentar a uma mesa com respeito e conseguir debater. Gosta do debate, como advogado que gosta. E que esse debate se transforme em ações e soluções importantes para o nosso estado, viu?